Olá pessoal, vamos trabalhar nesse bloco justamente um dos direitos essencialmente coletivos mais importantes e mais estudados, os chamados direitos difusos. De cara, vocês já vão fazer referência ao artigo 81, parágrafo único, inciso 1, combinado com o artigo 103, também inciso 1, do Código de Defesa do Consumidor. Então, repito, 81, parágrafo único, inciso 1, combinado com 103, inciso 1 do Código de Defesa do Consumidor. O nosso roteiro é simples. Eu vou dividir o nosso roteiro em 3 partes. Na primeira parte, nós vamos tratar dos aspectos subjetivos do direito difuso. Na segunda parte, nós vamos tratar do aspecto objetivo do direito difuso. E na terceira parte, vamos tratar dos aspectos processuais. Na minha visão, usando esse roteiro, fica mais fácil para você identificar quando que é um direito difuso e quando que ele não vai ser direito difuso. Tudo bem? Vamos lá. Então, o primeiro passo do roteiro, nossa primeira abordagem, aspectos subjetivos. O que vamos ver aqui nada mais é do que a titularidade desse direito e de que maneira a coletividade pode ser identificada. Fechou? Então, beleza. Então, nas suas anotações, você vai colocar lá no primeiro item, aspectos subjetivos. E dentro do aspecto subjetivo, primeiro tópico, vínculo. Vínculo. Qual o tipo de vínculo que une os titulares do direito difuso? É um vínculo jurídico? É um vínculo de fato? A rigor, não é um vínculo jurídico. O vínculo que liga, que torna o indivíduo parte da coletividade, é um vínculo decorrente de uma circunstância fática. Então vejam, uma circunstância fática. Não confundam com fato comum. É uma mera circunstância fática. Exemplo, residir no mesmo local, bairro, cidade, estado. Então essa circunstância fática é o vínculo entre os sujeitos. Segundo item. Já sei qual é o tipo de vínculo, uma mera circunstância fática. Mas tudo bem, quem são os sujeitos que titularizam esse direito? Então coloca aí, segundo item, titularidade. A titularidade pertence a sujeitos indeterminados conforme a redação do artigo 81, parágrafo único, inciso 1 do Código de Defesa do Consumidor. Então lá o Código de Defesa do Consumidor deixa muito clara a ideia. Os titulares do direito difuso são sujeitos indeterminados. Qual é a nossa ponderação? Quando você afirma que um sujeito ele é indeterminado, e aí você estuda isso até lá em direito civil, quando você afirma que o sujeito é indeterminado, concordam comigo que ele pode ser individualizado, ele pode em algum momento ser identificado? Vocês vão de concordar que, na verdade, a partir do momento que você usa sujeitos indeterminados, é plenamente possível, plenamente factível que você encontre esse sujeito, que você o individualize. Porém, no direito difuso, o sujeito, a rigor, ele não é individualizável. Você não consegue apontar no seio da coletividade e dizer esse aqui titulariza o direito material, esse aqui é o titular do direito subjacente. Não é tão simples assim. Por isso que muitos autores ponderam e afirmam que, nos direitos difusos, os titulares são sujeitos indetermináveis. São sujeitos indetermináveis. Qual é a diferença entre você falar indeterminados e indetermináveis? Um sujeito indeterminado, ele pode eventualmente ser determinável, ele pode ser individualizável, você pode encontrar esse sujeito. Se eu uso o termo sujeito indeterminável, nem no plano abstrato, nem no plano concreto, eu sei quem é o sujeito. Então perceba, se eu falo são sujeitos indetermináveis, quem são eles? Não sei. São sujeitos indetermináveis. Por exemplo, quem é o titular do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado do estado da Bahia? Quem é o titular?
Eu posso olhar aqui, ó, na coletividade e procurar, ó, é esse aqui também, não, esse aqui não, esse aqui tá fora. Eu consigo fazer isso? Não, não dá para fazer isso. Mas, professor, mole, é só ver quem são os moradores lá do estado da Bahia, do magnífico estado da Bahia. É assim simples? Não, cara. Então você está estudando direito fundamental de forma equivocada. O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado não pertence só a quem reside no estado, já falei estado de Salvador, no estado da Bahia. Se eu estiver passando por lá, nem estou fazendo turismo, estou dirigindo, estou atravessando o estado da Bahia, eu faço jus a esse direito. Se eu fui lá trabalhar, passar uma temporada lá, eu também faço jus. Se eu sou turista, também faço jus. Então vejam que é muito difícil você identificar. Essa é uma das grandes características do direito difuso. Os sujeitos são indetermináveis. Tudo bem? Bom, então com isso a gente matou a primeira parte do roteiro. Os aspectos subjetivos. Vimos qual é o vínculo e vimos quem são os sujeitos. Vamos à segunda parte. Vamos agora enfrentar os aspectos objetivos. Quais são as características inerentes ao direito difuso? O que o diferencia dos demais? A doutrina basicamente aponta 3 itens que são de extrema relevância para que você possa identificar: divisibilidade, disponibilidade e transmissibilidade. Então, são 3 os itens que nós vamos trabalhar aqui: divisibilidade, disponibilidade, transmissibilidade. Então, eu vou querer saber, o direito difuso é divisível, é disponível, é transmissível? Então, são esses 3 itens que nós vamos trabalhar aqui. Tudo bem? Seguindo a ordem. Se eu aqui me esquecer da ordem, não se preocupem, porque vocês têm todo o conteúdo. Primeiro item, divisibilidade. Quanto ao item divisibilidade, vos pergunto: o direito difuso é divisível ou indivisível? O direito difuso é divisível ou indivisível? Isso é tranquilo. Tanto a doutrina quanto o legislador, eles são uníssonos em afirmar: o direito difuso, ele é indivisível. Olha a importância de você afirmar isso. Se você afirma que o direito difuso, ele é indivisível, você está jungido a afirmar que ele é insuscetível de apropriação individual. Então, repito, se você afirma que o direito difuso ele é indivisível, você está jungido a afirmar que ele é insuscetível de apropriação individual. Óbvio, se ele é indivisível, eu não posso cindi-lo. Se eu não posso cindi-lo, não pode ter apropriação individual. É um silogismo óbvio. Se é que eu posso afirmar que silogismo é óbvio, porque seria novamente um truísmo. Tudo bem, senhores? Até aqui. Então, primeira característica, direito difuso, ele é indivisível, portanto, insuscetível de apropriação individual. A relevância não é só conceitual. Se eu afirmo que esse direito ele é insuscetível de apropriação individual, vai surgir uma questão processual importante, que é a seguinte: vamos fazer o silogismo? Se eu estou diante de um direito difuso, se esse direito difuso ele é indivisível, ele é insuscetível de apropriação individual, será possível intervenção individual nesse processo coletivo? Será possível intervenção individual nesse processo coletivo? Deixa esse questionamento aí no ar, deixa anotado nas suas anotações, porque a gente vai ter uma aula só sobre o tema. Tranquilo? Mas esse é um questionamento que você já tem que começar a desenvolver. Segundo item, disponibilidade. Disponibilidade. Quanto a essa característica, eu vos pergunto: o direito difuso, ele é disponível ou ele é indisponível? Aqui também é tranquilo. A doutrina é uníssona, o legislador segue a mesma linha. Direito difuso, ele é indisponível. Agora, por gentileza, pensa no que eu estou dizendo. Indisponível significa que o titular do direito material não pode dispor do cerne do direito material. Repito, ele não pode dispor do cerne do direito material. Não confundam disponibilidade, né, o item disponibilidade,
com a possibilidade ou não de autocomposição. Esse é um erro crasso que muita gente comete. Ainda que o direito material seja indisponível, pode ser juridicamente possível, melhor, é juridicamente possível a celebração de autocomposição. Então, mesmo que você trabalhe com a ideia da indisponibilidade, mesmo assim, você pode afirmar o cabimento da autocomposição. Não são sinônimos. Disponibilidade não é sinônimo de autocomposição. Eu posso ter um direito disponível e não celebrar a autocomposição. Posso ter um jeito indisponível e ser possível a autocomposição. Então, cuidado com isso. Daqui a pouco a gente vai ver isso na questão dos aspectos processuais. Tranquilo? Mas já deixa anotado, repito, que os direitos difusos, eles são indisponíveis. Professor, mas será que você pensa em alguma repercussão processual importante? Tem uma que é de extrema relevância. Então já deixa essa questão no ar. A indisponibilidade do direito difuso gera óbice para a celebração de convenções processuais? Gera óbice para a celebração de termo de ajustamento de conduta? Sim, não ou talvez. Deixa esses questionamentos em stand-by. Então já vimos que ele é indivisível, já vimos que ele é indisponível. Falta trabalhar a transmissibilidade. Vamos lá. Quanto à transmissibilidade, a doutrina que comenta o tema costuma afirmar o seguinte: como não há a possibilidade em abstrato para identificar os sujeitos que titularizam o interesse ou direito, nós estamos jungidos a afirmar que esse direito ele não é transmissível. Porque para que ele seja transmissível, eu tenho que saber quem é o seu titular. Se eu não consigo abstratamente saber quem é o titular desse interesse, como que eu vou dizer que ele transmitiu para uma terceira pessoa? Então, cuidado. Então, a doutrina costuma afirmar que o direito difuso ele é intransmissível. Fechou? Beleza. Vamos ao terceiro passo do roteiro. Os aspectos processuais. Os aspectos processuais. Como que eu vou trabalhar com vocês esses aspectos processuais? Eu desenhei aqui o curso da seguinte forma. Imaginei essa aula da seguinte forma. Quanto aos aspectos processuais, pensei, vou dividir em 3 etapas. Na verdade, em 3 itens para ficar melhor. Primeiro item, vou trabalhar a legitimidade. Segundo item, vou trabalhar o regime jurídico da coisa julgada. E o terceiro item, questões procedimentais relevantes. Então vamos lá, legitimidade, regime jurídico da imutabilidade ou da coisa julgada. E o terceiro item, questões procedimentais ou processuais relevantes. Beleza? Então vamos lá, começando com legitimidade. E é óbvio que aqui eu me refiro à legitimidade ativa ad causa. É óbvio que aqui eu faço referência à legitimidade ativa ad causa. Vamos lá. Na legitimidade, nós vamos trabalhar em 2 frentes. Primeira frente, existe a restrição para a atuação de algum legitimado coletivo? Nós temos lá os legitimados coletivos, MP, Defensoria, Fazenda Pública, temos as estatais e temos os entes da sociedade civil. Esses legitimados, eles enfrentam algum tipo de restrição na sua legitimação? A resposta é não. Todos os legitimados coletivos podem tutelar direito difuso. Então fica aí essa primeira dica. Todos os legitimados coletivos podem tutelar direito difuso. Porém, existe um segundo detalhe que para mim tem relevância. E a natureza da legitimidade muda? Para mim, não. Para mim, continua seguindo, melhor dizendo, a tese dominante. Isso também é sempre um tema específico, mas a gente já pode adiantar aqui. A legitimidade coletiva ativa, ela é, como regra, extraordinária, ou seja, denota uma substituição processual.
Então, ela é uma legitimidade extraordinária que denota uma substituição processual. Há outros autores que sustentam que seria caso de legitimação autônoma para a condução do processo. Mas prevalece, repito, legitimidade extraordinária. Segundo item, regime jurídico da coisa julgada. Aqui também vamos abrir duas frentes. Primeira frente, prisma subjetivo. Segunda frente, prisma objetivo. Quanto ao prisma subjetivo, resta saber quem vai ser atingido pelo resultado do processo coletivo. Quem vai ser atingido pelo resultado do processo coletivo. E aqui vai a primeira observação. Pode abrir mesmo nas suas anotações assim. Observação. Regime jurídico in utilibus. Regime jurídico in utilibus. Façam referência ao artigo 506 do Código de Processo Civil, artigo 503 do Código de Processo Civil e ao artigo 103, parágrafo 3º do Código de Defesa do Consumidor. Então, repito, 506 do Código de Processo Civil e artigo 103, parágrafo 3º do Código de Defesa do Consumidor. Tudo bem até aqui? Bom, o que é importante nesse ponto? O que é o regime jurídico in utilibus? Significa dizer que o resultado do processo coletivo só vai atingir a esfera jurídica individual para beneficiá-la, jamais para prejudicá-la. Então, repito, o resultado do processo coletivo só atinge a esfera jurídica individual para beneficiá-la, jamais para prejudicá-la. Essa é a regra. Professor, tem exceção? Tem. A exceção é a hipótese de intervenção individual no processo coletivo. A exceção é a intervenção individual no processo coletivo. Façam referência aos artigos 94 e 103, parágrafo 2º do Código de Defesa do Consumidor. Tranquilo? Então já assentei uma premissa importante, que é o regime jurídico in utilibus. Segunda premissa importante. Como se trata de um processo coletivo, não há como aplicar o regime jurídico da coisa julgada do processo individual. Não há como aplicar. Eu vou ter que aplicar um regime jurídico próprio, que só pode ser amoldado em um processo coletivo. Senão eu estou aqui desvirtuando por completo a ideia de um processo coletivo. Então aquela eficácia inter partes, chamada res inter alios acta, que estudamos lá no artigo 506 do Código de Processo Civil, ela não pode ser aplicável aqui ao processo coletivo. Porém, e aí vai a maldade do examinador, porém, qual é o detalhe? É óbvio que também surge eficácia inter partes. Eu, Ministério Público, se eu propuser uma ação civil pública, vejam, se eu propuser uma ação civil pública na tutela de um direito difuso do consumidor, em face de um fornecedor de um produto, é óbvio que o resultado desse processo vai gerar uma eficácia inter partes, Ministério Público e o fornecedor. Só que como o processo é coletivo, não basta só essa eficácia inter partes. Aí é que está a grande pegada. Não basta isso. Tem que ser uma eficácia além da eficácia inter partes. E aí o legislador propugnou a eficácia erga omnes. Eficácia erga omnes. Ou seja, vai ser aplicável a todos. O que só confirma a ideia de que os sujeitos são indetermináveis. Detalhe importante, cuidado, porque o artigo 16 da Lei de Ação Civil Pública, bem como o artigo 2º-A da Lei 9494 de 97, então repito, 16 da Lei de Ação Civil Pública e artigo 2º-A da Lei 9494 de 97, preconizam uma limitação territorial da eficácia erga omnes. Limitação territorial da eficácia erga omnes. Qual é o cuidado?
O STJ, no RESP 12.43887 do Paraná, repito, 12.43887 do Paraná, afastou essa limitação territorial. Afastou a limitação territorial da eficácia erga omnes. Tudo bem? Bom, resta saber agora o prisma objetivo. No que tange ao prisma objetivo, o que é importante para a gente saber é o seguinte: qual vai ser o regime jurídico da coisa julgada? Qual vai ser o regime jurídico da coisa julgada? No processo civil individual, o regime jurídico é a imutabilidade pro et contra. É a chamada imutabilidade pro et contra. Ou seja, a imutabilidade incondicionada. Em outros termos, qualquer que seja o resultado da ação, qualquer que seja o resultado daquele processo, haverá coisa julgada material. Então, qualquer que seja o resultado daquele processo, qualquer que seja o resultado, vai ser, ou melhor, vai haver coisa julgada material. Tranquilo? No processo coletivo, no que tange a defesa de direitos difusos, a regra não é essa. Se você olhar o artigo 16 da Lei de Ação Civil Pública, se você olhar o artigo 18 da Lei de Ação Popular e olhar ainda o artigo 103, inciso 1 do Código de Defesa do Consumidor, você vai perceber que a regra não é essa. Então, repito, 18, Lei de Ação Popular, 16, Lei de Ação Civil Pública e 103, inciso 1 do Código de Defesa do Consumidor. Essas três normas trabalham com um regime de imutabilidade condicionado. Regime de imutabilidade condicionado. Condicionado ao resultado da instrução probatória. Condicionado ao resultado da instrução probatória. Vejam, se o resultado do processo for improcedência pura, coisa julgada material. Se o resultado for procedência, coisa julgada material. Porém, se o resultado for improcedência por insuficiência ou falta de provas, então se for improcedência por insuficiência ou falta de provas, coisa julgada formal. O legitimado coletivo pode renovar a demanda desde que colacione ao feito novas provas. Então, cuidado, galera. Fica atento a isso, hein? Tudo bem? Bom, quais são as questões processuais relevantes? Que aí é o terceiro ponto do nosso roteiro. Eu não afirmei a vocês que os direitos difusos, eles são indisponíveis? Afirmei a vocês que eles são indisponíveis. Bom, daí vão surgir três questões processuais relevantes. Primeira, sobre revelia. Segunda, sobre confissão. E segunda, sobre convenção acerca do ônus da prova. Então vamos lá. Revelia. Façam referência aos artigos 344 e 345, inciso 2. 344 e 345, inciso 2. O 344 traz o conceito legal de revelia. O 345 nos informa claramente que há uma separação entre o que é a revelia, que é a ausência de contestação, daquilo que se denomina efeito material da revelia, que é a presunção relativa de veracidade dos fatos. Então, de um lado, você vai ter revelia, que é um conceito, ausência de contestação, e no outro, você vai ter o efeito material da revelia, que é a presunção relativa de veracidade dos fatos. Pois bem, no artigo 345, inciso 2, vocês vão verificar o seguinte. Repara que não será aplicável o principal efeito da revelia quando o litígio versar sobre direitos indisponíveis. E aí o que muita gente já conclui? Bom, essa norma do artigo 345, inciso 2, se aplica aqui no direito difuso, porque o direito difuso é indisponível, afinal de contas. Vamos lá. O 344 traz a chamada revelia relevante, que é a revelia com aplicação do principal efeito.
O 345 traz a chamada revelia irrelevante, que é a revelia sem aplicação do seu principal efeito. Então eu vou deixar a pergunta. Pode ser aplicável no processo coletivo que tutela interesse difuso a chamada revelia relevante? Fica atento aí para o próximo bloco.